Oiê, meu nome é Berta Salles e eu nasci no meio dos anos 90. E cresci, me tornei mulher. Alô, Simone de Boa, no início dos anos 2000. Engolida pela cobrança do corpo padrão, de uma alta performance estética e física, eu nunca senti que me encaixava, ou que pertencia aos espaços considerados saudáveis. Essa busca incessante de uma vida inteira sobre o que é saúde de fato, de tentar encaixar, caber, equilibrar, é o que uniu a gente aqui. Esse é o Bucinho Suado, o seu novo videocast sobre saúde física e mental possível e acessível. Olá, Bucers! Olá, afiliados! Aqui é a madrinha de vocês, Berta Salles, no quadro Badaladas da Madrinha dentro do Bucinho Suado. É mais curtinho, é mais rapidinho, porém profundo, do mesmo jeito, do jeitinho que a gente gosta, não é mesmo? Hoje eu vou dar vozes de novo. As vozes da minha cabeça. E da sua também, porque eu recebi alguns relatos no WhatsApp e no Telegram do Bucinho. E aqui a gente tá tudo junto, né? Tamo aqui, tô tocando tudo junto, então vamos botar pra fora. Então vem comigo pro Badaladas da Madrinha. O tema de hoje não é leve de novo. Quando eu escrevi esse Badaladas da Madrinha, a ideia era que fosse algo engraçado. Mas de repente ficou muito triste. Muito triste. E não é triste, é profundo mesmo. Profundo, mais visceral. Sou eu, me expondo de um jeito que eu não tô muito acostumada. Sempre uso o humor como uma ferramenta, um escudinho. E agora eu tô sem escudo. Sou um herói sem capa. Jogando descalço. Então, bora jogar descalço. O tema de hoje é você de novo, transtorno alimentar? Vocês acompanham minha jornada com relação ao meu corpo, aos meus transtornos alimentares e de imagem há muitos anos. Acho que desde que eu comecei na internet, esse também é um dos temas que eu sempre trouxe, porque também era muito solitário. Quando eu comecei a ter questões, eu tinha 8 anos. Foi a primeira crise bulímica que eu tive. Eu era muito nova. E as pessoas não falavam muito sobre na época. Isso foi oscilando, né? Entre bulimia, compulsão, anorexia, compulsão, dietas malucas. E hoje, com o Bucinho, eu sinto que tudo vem se amarrando e virou um propósito mesmo, o Bucinho Suado de vida, onde eu não desejo pra ninguém que as pessoas passem por tudo que eu passei sozinha. E não é uma questão realmente, né, solitária, ela é coletiva. Você fala com a maioria das mulheres, especialmente, e a maioria delas já passou por isso, por questões de transtorno alimentar e distúrbios de imagem. Então não tem como eu não trazer isso aqui. E às vezes a gente vê na internet pessoas falando sobre os seus corpos e a sua relação com os seus corpos. Ainda mais quando você tem um coletivo, né? O Bucinho Suado, que promove treinos e encontros super legais. E é muito legal, de fato, e ressignifica muita coisa. Aí você imagina que aquela pessoa que tá por trás tá super bem resolvida. Nossa, ela está ótima. Ela não está. E é um lugar tão frágil na nossa vida que eu achei que eu tava de boa. Achei que eu tava muito melhor. E eu tô muito melhor. Mas eu quis trazer isso pra vocês porque aconteceu comigo uma coisa há uns 2, 3 meses atrás que parecia muito sutil. Um comentário muito sutil. E é sempre muito sutil. A violência pode ser muito sutil. E a pessoa que comete, ela vai nesse… Ai, mas eu só falei… Ela não faz ideia do triplex que ela vai alugar na sua mente. Dos lugares que ela pode te acessar. E quando o assunto é corpo, isso acontece com tanta frequência. Com tantas de nós. Todos os dias. Todas as horas. E é insuportável. É insuportável. É uma batalha constante. E mesmo quando você se sente o mais segura possível, que eu achei que eu tava, um mísero comentáriozinho acabou. Me levou pra um lugar muito ruim. Muito, muito ruim.
Recentemente eu tava fazendo um trabalho e eu trabalho com a minha imagem, com o meu corpo. O que já é desafiador o suficiente pra uma pessoa que tem as questões que eu tenho. E desde que eu comecei a me exercitar e me movimentar, e o bucinho e tudo, e fazer academia, eu tenho me sentido muito melhor com o meu corpo. Muito melhor. E não num lugar de, ai, nossa, emagreci e tal. Mas eu tô me sentindo forte. Tô me sentindo forte, confortável dentro desse corpo, que é um corpo que nunca vai ser um corpo magro e, tipo, sem coxa, sem bunda, sem perna, sem braço. E, ok, eu já tinha entendido o meu biotipo e falado, nossa, eu tô chegando num lugar bom aqui. E eu tô feliz. E fui fazer esse trabalho. E era um trabalho que tinha prova de figurino. A figurinista simplesmente produziu todas as roupas menores que o meu corpo. E tudo vestiu muito mal. E ela fazia questão de a cada prova de roupa, cada figurino, eu fiquei acho que umas 6, 7 horas com essa pessoa numa sala. Ou até mais. Provando roupa. Que já é um processo difícil pra mim, especialmente. Que eu já me sinto desconfortável o suficiente. E a cada roupa, ela falava assim, que triste, nada te cabe. Nossa, eu não acredito que isso não vai entrar. Ai, eu não acredito que não sei o quê. E aquilo foi me consumindo e me fechando e me deixando triste e puta ao mesmo tempo. E era uma pessoa que tinha todas as minhas medidas, que já tinha ficado com roupas minhas pra poder fazer o trabalho dela direito. E é louco, né? Porque a pessoa joga como se o problema fosse o seu corpo. Mas, nesse caso, ela não fez o trabalho dela. Porque o trabalho da pessoa, e aí até pensando no trabalho que a Lela, minha amiga, faz com as roupas confortáveis, a roupa tem que te servir, não você servir na roupa. Às vezes a gente fica nessas, ai não, porque eu vou guardar aquela calça jeans de 2000 e, sei lá, de 2009, de quando eu tinha 15 anos. E eu vou entrar nessa calça. E aí você fica se punindo o tempo todo e se culpando até entrar na buceta daquela calça. E eu não sei porque eu falei buceta, mas é só porque enche a boca, porque buceta é bom, porém, entendeu, né? Que ódio que dá. E aí, eu me vi nesse lugar de, assim, por que que eu não caibo? Meu corpo devia ser mais magro. E aí as roupas iam me vestir bem. Só que era tudo, tipo, ela não fez o trabalho dela. Ela não fez o trabalho dela. E aí quando finalmente tinha uma saia que eu tinha amado, e eu fiquei assim, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. A saia entrou. Essa pessoa vira pra mim e fala assim, putz, mas marca toda a sua celulite, você se importa? Nessa hora, eu tinha a opção A, voar na cara dessa filha da puta. Opção B, chorar e ficar muito mal, porque a minha celulite é uma das coisas que mais me incomoda. E que eu mais odeio no meu corpo. Opção C, tentar reverter e jogar o se sentir mal para ela. Que foi uma sacada que normalmente eu não faço. Mas eu não sei. Talvez a maturidade faça isso com a gente. E aí eu virei pra ela e falei assim, não, eu não me incomodo. Você se incomoda? E aí você joga pro outro. Você se incomoda? Porque aparentemente você se incomoda, né? Cara, ok, achei que eu tivesse lidado super bem com a situação. Depois teve mais um episódio nesse mesmo dia, dessas horas que a gente tava juntas, em que eu tava vestindo as roupas e me olhando no espelho. E ela falou assim, e ela viu que eu tava infeliz. Relaxa, é o espelho que te engorda. E aí eu virei e falei assim, amor, não é sobre parecer maior ou mais gorda, é sobre estar feia e desproporcional e me sentindo mal e que seu trabalho é uma bosta. A parte do trabalho é uma bosta, eu não falei só. Mas enfim, ela fez tudo de novo, reproduziu. Reproduziu? Reproduziu de novo. Todo o trabalho dela. E eu voltei pra casa. Voltei pra casa. E esse era um dos projetos mais importantes da minha vida. Está sendo um dos projetos mais importantes da minha vida. Mais desafiadores da minha vida. Que eu deveria estar me sentindo bem.
E eu entrei nesse conflito mental bizarro, assim, de você está num lugar melhor, você estava se sentindo bem até agora. Então não vai ser o comentário dessa pessoa que vai mudar a sua cabeça. Isso foi um pouquinho antes do meu aniversário de 31 anos. Ano passado, no meu aniversário de 30, eu escrevi aquele texto que foi até pra TPM, enfim, é um texto que acabou viralizando sobre o "e se eu quiser emagrecer?". Que eu fui num médico, um dia antes dos meus 30 anos, num médico gastro, com muita dor de estômago e, enfim, com questões. E a pergunta, enfim, o que ele me trouxe foi: você tá assim porque você tá acima do peso. E aí veio tudo de novo, sabe? Tipo assim, como se um ano depois, de novo, alguém fizesse um comentário que me destruísse no momento que eu tava bem. E eu fiquei brigando comigo e falei, tá, isso não pode, tipo, me afetar desse jeito, isso não pode me destruir. Tá tudo bem, tá tudo bem. E me vi de novo num mar de estresse, de culpa, voltando a, enfim, fazer coisas que eu já não fazia há muito tempo pra emagrecer, como tomar laxante. E eu me vi nesse lugar. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não é possível. E quando ela fez esses comentários, depois que isso aconteceu, eu achei que não tivesse me abalado tanto. Mas eis que sim. E agora, eu tenho me visto nesse processo de tentar entender o que tá acontecendo. Onde eu quero chegar com isso e o que de fato eu acredito, sabe? O que eu acredito que seja bom pra mim e de como eu vou me sentir confortável e me sentir bem e que não seja pelo outro. Que é o que eu escrevi há um ano atrás. Se eu quiser, né, emagrecer, ou se eu quiser emagrecer, é por mim ou é pra confortar o olhar do outro, né? Que tá enfrentando ali suas questões, que depois eu fui descobrir que tinha 1000 questões ali, como todos nós temos. Mas às vezes a pessoa projeta pra gente sem ao menos imaginar que isso vai acessar 1000 traumas e 1000 gatilhos na sua cabeça. E eu te devolvo isso aqui, tipo, é sobre mim ou é sobre ela? Entende? Tipo, é sobre mim ou é sobre um sistema que quer que eu injete 1000 coisas pra limar minha celulite e que eu viva em função do meu corpo e que eu, tipo, compre procedimentos e compre canetinhas e monjaro e dadá. E é uma contradição filha da puta. Porque você vê, eu falei o lance da calça, tipo, de quando você tem 15 anos, que aí você usa a calça 36. No meu caso, eu usava a calça 36, 34, mas é porque eu tava com anorexia. E aí, esses dias, eu vi uma cantora muito famosa postando que ela estava usando uma calça 36 que ela não usava desde os 15 anos. E ela não te conta o que ela fez pra voltar a usar essa calça. E não é sobre a calça, mas, tipo, mais uma vez, é como a gente se sente vendo isso. E sabendo o caminho, o dinheiro, voltando até naquele episódio que eu fiz com a Dandara, gente, eu amo, porque a gente faz juntos esse podcast, eu e você. Sabe? É sobre dinheiro, é sobre acesso, mas a pessoa não vai te falar isso. Ela só quer que você se sinta mal, tipo, que você se sinta culpada e uma fracassada. Sendo que você não é a mesma pessoa de 15 anos atrás, sabe? É muito doentio toda essa construção mental que te leva a esse lugar. Só que até você racionalizar isso, você já, sei lá, já emburacou. Eu emburaquei e eu estou num processo de tentar sair desse buraco pela milésima vez. De conflito com o meu corpo. Mas, por um lado, assim, a questão do exercício físico, ela me traz um pouco esse norte de colocar isso na minha rotina de uma forma que não seja tóxica comigo e
e de uma pressão comigo, uma competição de tipo, você tem que ir 5 dias na academia. Mas assim, tá. Você tá se exercitando, você tá, tipo, fazendo o que você consegue fazer agora. O corpo muda, fases diferentes da vida. Estresse, é muito difícil de lidar com o estresse. O estresse te deixa num lugar ruim, mas assim, é uma fase e você tá fazendo o que você pode. Mas esse episódio, assim, e eu escrevi esse tema, mandei no grupo das Boosters e do Telegram e do WhatsApp. E eu recebi vários relatos, enfim, de pessoas que passaram e passam também por esses questionamentos e essa contradição, sabe? Que a gente sabe, o discurso é muito bonito, né? Do se ame, se aceite, se cuide. Só que ele também tá envolvido de um capitalismo bizarro que corrói a sua mente e que você se sente uma bosta também se você não faz tudo isso. Então, assim, vamos no que é possível, vamos no que dá no momento. Mais de uma pessoa tá passando por isso, sabe? A gente não está sozinha mais uma vez. Boosters, o nome deste podcast poderia ser Você Não Está Sozinha. Já existe um podcast assim, eu acho, com esse nome. Mas enfim, eu vou ler um relato aqui de uma bucinha para vocês realmente entenderem que não é uma questão pessoal, e sim uma questão coletiva. E até deixo indicação do livro da minha amiga, da Marcela, Ceribelli Sintomas, onde tem dados, né? Sobre como a indústria da beleza, ela lucra em cima da gente e dessas paranoias que te limitam de muitas vezes você tá fazendo algo por você. Tipo, ao invés de você tá pensando em, sei lá, conquistar uma casa, uma viagem, fazer uma viagem que você queira, um rolê, você tá lá pensando no seu corpo. Tipo, não, mas eu tenho que ficar mais gostosa, eu tenho que ficar mais magra. E isso não é ao acaso. Entendeu? Isso é um sistema que está aqui, querendo que você ceda. Então vamos ler o relato da Booster. Eu vou ler pra vocês o relato da Jaque. Nossa, eu saí da terapia agora e tópicos muito parecidos. Tipo, eu emagreci uns quilos. Acho que deu uns 11 quilos desde março do ano passado. E foi com muita dedicação. Essa palavra é complexa, né? Mas enfim. Reeducação alimentar. Voltei a fazer exercícios e me reconectar positivamente com o esporte. Hoje, o meu favorito é o tênis. Enfim, mas eu não consigo me reconhecer no espelho. Porque tem sempre aquela imagem da Jaque do passado. E eu morrendo de medo dela voltar. Mas não tem como voltar, porque a gente não volta no passado. Se por algum acaso, algum dia, eu ganhar esses quilos de novo, eu vou ser uma nova Jaque, numa nova experiência. E talvez já consciente. Acho que é essa a questão. Estarmos conscientes. Muito mais do que acharmos que estamos curadas. Caraca, Jaque. Aí tu falou. Porque é isso, né? É você estar consciente. Eu também tenho muito essa noia de voltar pro momento em que eu tive compulsão alimentar e eu engordei, sei lá, 20 quilos. E toda hora parece que eu posso cair nisso. E como se isso fosse algo muito ruim, muito negativo e pior que possa acontecer comigo. Só que aí você não respeita o agora, sabe? E fica projetando lá atrás como um fracasso. É muito complexo, né? Então, eu gostei muito do que você escreveu aqui. Estarmos conscientes. Muito mais. Significa, é mais consciência do que, de fato, cura. Não sei se existe uma cura. Ainda estamos aí, né? Tentando entender. E aí, eu queria trazer o último relato da Hannah, que é o seguinte. Eu recentemente emagreci 30 quilos, com remédio. O que é uma outra noia. Mas me ver mais magra e estar bem com isso vem junto com uma romantização da magreza. E eu tô ficando maluca de lidar com esses pensamentos. Toda vez que alguém fala que eu tô magra, a sensação é muito estranha. Porque ao mesmo tempo que eu fico feliz, tipo, isso não é um elogio. Mas ao mesmo tempo, eu tô saindo da obesidade e melhorando minha saúde. Desabafei. KKK. Quando eu tomei remédio pra emagrecer, eu me sentia exatamente assim. Como se antes de perder os 17 quilos na época, eu fosse um fracasso.
e eu estivesse num lugar muito ruim e todo mundo soubesse, e tava todo mundo falando isso pelas costas e ninguém falava, nossa, como você tá bonita, como você tá bem, sei que lá. E aí só você começar a emagrecer que todo mundo vem, nossa, como você tá linda, como você tá bem. Tipo, de fato, as pessoas associam, né, a magreza a um elogio o tempo inteiro. O que não necessariamente quer dizer que você tá bem. E magro e gordo não é elogio e pejorativo, né, assim. Então, entrar nesses conflitos pessoais, ainda mais quando você vem num processo de emagrecimento. Eu sempre emagreci, engordei muitas vezes na minha vida. Era como se eu tivesse nua e crua ao julgamento do outro. E do outro me dizer como eu tô através disso. Dessa medida, digamos assim. E, né? Medida até é uma palavra bem específica pra usar nesse caso, mas que loucura, né? Eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu já passei por isso algumas vezes também. E deixa a gente num conflito pessoal e mental gigante. E de novo, sobre o que é meu, eu tô me sentindo bem, eu tô bem comigo, ou eu tô bem porque os outros estão falando que eu pareço estar bem e porque eu tô ali, tipo, conformando o olhar alheio, sabe? Eu não cheguei em nenhuma conclusão com relação a isso, ainda mais que acabou de acontecer essa parada comigo que mais uma vez me tirou um pouco do eixo. Todo dia eu tento me lembrar um pouco das coisas que me fazem bem dentro do momento em que eu tô. Tem também, né, esse processo todo que a gente faz com o podcast do Bucinho, com os treinos do Bucinho. É quase como reafirmar do porquê que a gente tá aqui e do porquê que a gente tá existindo. E que a forma do nosso corpo não define muitas vezes o seu estado mental e emocional. É como a sociedade vende pra gente. E que isso é algo que querem introjetar na sua cabeça por algo muito maior. E que nunca vai ser o suficiente. E que nunca vai estar bom o suficiente. Então, se a gente realmente não acordar pra um lugar de ok, estou insatisfeita, quero melhorar XXY. Beleza, vai lá. Mas assim, esse é um processo infinito. Se a gente realmente não respirar e falar, cara, agora é isso que eu consigo. É isso que eu consigo agora. É isso que eu consigo ser agora. Acho que é meio que entrar nessas de fazer esse exercício mental. Pra não cair num buraco que é muito maior e que a gente sabe que não tem fim. É isso. Esse foi o Badaladas da Madrinha de hoje. Com mais uma paranoia para a sua cabeça. E para a minha também. Um beijo. Um beijo no seu bucinho. E até a próxima semana. Sigam mandando temas e áudios no WhatsApp e no Telegram, que eu tô sempre olhando tudo. Um beijo. Tchau. Produção Zamunda Estúdio. Apresentação Berta Salles. Roteiro Berta Salles. Artes Matheus Tomé. Até o próximo episódio. Um beijo no seu buço suado.